curso de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Módulo 1, nós temos a aula 1, que vamos falar sobre conceituação de treinamento e desenvolvimento de pessoas. A conceituação de treinamento apresenta significados diferentes. Antigamente, alguns especialistas em RH consideravam o treinamento um meio para adequar cada pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização a partir dos cargos ocupados. Mais recentemente, passou-se a ampliar o conceito, considerando o treinamento um meio para alavancar o desempenho no cargo. Quase sempre, treinamento tem sido entendido como o processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo que deve ocupar. Modernamente, treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e cada vez mais valiosos. Assim, o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. Ele é o responsável pelo capital intelectual das organizações. Segundo Kevenato, a educação profissional é a educação institucionalizada ou não, que visa o preparo do homem para a vida profissional, onde a educação propriamente dita compreende 3 etapas: formação profissional, desenvolvimento e treinamento. Portanto, o treinamento compreende uma educação profissional voltada para melhorar a performance dos treinandos dentro da empresa nas quais eles trabalham. Outros autores afirmam que treinamento diz respeito à formação profissional ou à educação técnica. É um sistema intencional, voltado para criar habilitações, tanto quanto possível, permanentes, para os papéis que a sociedade exige na produção de bens e serviços. Coloca o indivíduo em um panorama completo, integrando como ente produtor de alguma coisa, mas também como ser social, que julga e dirige seus atos de trabalho. Acredita-se que a formação profissional proporciona ferramentas para criar habilitações. Contudo, vai caber a cada colaborador decidir qual é o tipo de formação que ele almeja para si, pois esse é o responsável interinamente pelos seus atos no ambiente de trabalho. Cada vez mais, hoje em dia, as organizações preconizam que as pessoas busquem o seu autodesenvolvimento, a autoconscientização do que elas precisam para o aprimoramento da sua carreira. E isso é importante, porque cada vez que você investe em você mesmo, você vai galgando degraus cada vez melhores no seu ramo de trabalho. O processo de desenvolvimento vai preparar o indivíduo para posições mais complexas em termos de carreira profissional, ou seja, ampliar as potencialidades do indivíduo, capacitando para ocupar cargos que envolvam mais responsabilidade e poder. Contudo, esse desenvolvimento deve ser pautado na ética profissional de cada profissão. O treinamento é a educação, institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoa para o exercício de determinada função ou para o exercício de uma tarefa específica numa determinada empresa. Consiste na aplicação de um somatório de atividades técnicas que são provenientes tanto da pedagogia quanto da psicologia, objetivando a aprendizagem de novas respostas a situações específicas. É claro que nós temos diversos tipos de treinamento, como nós veremos um pouco mais à frente. Mas é importante a gente saber que tem treinamentos que são mais voltados para o desenvolvimento técnico de um conhecimento e também aqueles treinamentos que são voltados para o desenvolvimento comportamental. O treinamento dentro de uma empresa poderá objetivar tanto a preparação do elemento humano para o desenvolvimento de atividades que virá executar, como também o desenvolvimento de suas potencialidades para o melhor desempenho daquelas tarefas que ele já executa. Treinamento, então, é um processo educacional.
aplicado de maneira sistêmica, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. Na empresa, é a ação de formação e capacitação de mão de obra, desenvolvida pela própria empresa com vistas a suprir as suas necessidades. O treinamento abrange qualquer tipo de experiência destinada a facilitar um ensino que será útil no desempenho de um cargo atual ou futuro. Pode-se concluir, então, que o treinamento é um processo de educação profissional desenvolvido pela empresa com o objetivo de capacitar a mão de obra para suprir as suas necessidades. Então, o treinamento ele é o exercício de preparação ou capacitação e ele vai correlacionar competência para a otimização de resultados. Quais são as finalidades do treinamento? Atender uma demanda articulando-se como algo racional e procurando garantir a atualização dos trabalhadores em suas habilidades, a fim de promover a diminuição dos erros e a ampliação de sua capacidade para realizar outras tarefas. Condição essa necessária nas empresas que rapidamente diferenciam o seu perfil ocupacional. O desenvolvimento é a criação e execução, crescimento, surgimento, proliferação, e ele é um desafio da condição humana, que provoca adaptações e mudanças, ainda que respeitando a individualidade e o projeto de vida de cada sujeito. A finalidade é auxiliar as pessoas a construírem o seu próprio projeto profissional, através do estímulo à sua identidade, para que essas auxiliem na construção do projeto da empresa. Então, a grande diferença básica entre o treinamento e o desenvolvimento é que o treinamento ele é mais focado em uma ação específica para o desempenho de uma função no cargo que a pessoa está atualmente. E o desenvolvimento ele é mais a longo prazo, ele é um pouquinho mais demorado, porque exige um investimento na sua vida profissional, para que você possa galgar novos postos, para que você possa se desenvolver ao longo da sua carreira. Há diferenças entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Embora os seus méritos sejam similares para afetar a aprendizagem, a sua perspectiva no tempo é diferente. O treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e capacidades que são relacionadas com o desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento de pessoas focaliza geralmente os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Ambos, treinamento e desenvolvimento, constituem processos de aprendizagem. Aprendizagem significa uma mudança no comportamento da pessoa, através da incorporação de novos hábitos, novas atitudes, conhecimentos e destrezas. Fala-se muito em aprendizagem organizacional, para se referir a uma cultura de aprimoramento das pessoas que predomina nas organizações bem-sucedidas. Através do treinamento e também do desenvolvimento, a pessoa pode assimilar informações, aprender habilidades, desenvolver atitudes e comportamentos diferentes e desenvolver conceitos abstratos. A maior parte dos programas de treinamento está concentrada em transmitir informações ao funcionário sobre a organização, suas políticas, diretrizes, regras e procedimentos, a missão e a visão organizacional, os produtos e serviços da organização, seus clientes, seus concorrentes, etc. A informação guia o comportamento das pessoas e o torna mais eficaz. Outros programas de treinamento estão concentrados em desenvolver as habilidades das pessoas para habilitá-las e capacitá-las no seu trabalho. Outros programas ainda visam o desenvolvimento de novos hábitos e atitudes para lidar com clientes internos e externos, com o próprio trabalho e também com a organização. Por fim, ainda outros programas estão preocupados em desenvolver conceitos e elevar o nível de abstração das pessoas para que elas possam pensar e agir em termos mais amplos. Quase sempre, as organizações estão utilizando vários tipos de mudanças de comportamento ao mesmo tempo em seus programas de treinamento. Então, no processo de treinamento, a gente pode conceber esse treinamento como um processo cíclico, contínuo, que é composto de 4 etapas. Esse item é muito importante,
Porque essas etapas devem ser seguidas em ordem. Então, a primeira etapa é o diagnóstico, é o levantamento das necessidades de treinamento, que nós denominamos como LNT, levantamento das necessidades de treinamento, a serem satisfeitas. Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. A segunda etapa é o desenho. O desenho é a elaboração do programa de treinamento para que possa atender às necessidades da organização que foram diagnosticadas na primeira etapa. A terceira etapa é a implementação, é a aplicação e condução do programa de treinamento. E a quarta etapa é a avaliação, a verificação dos resultados do treinamento. Eu vou voltar na primeira etapa, está aí na sua tela, para que a gente possa compreender melhor cada uma dessas etapas. A partir do diagnóstico, nós conseguimos, então, avaliar o que a empresa oferece para os seus colaboradores, em que setores há falhas ou gaps que precisam ser suplantados, e então a gente consegue fazer um diagnóstico do como funciona aquela organização. Se em algum setor existe colaborador em excesso, outro existe em falta. Se em algum setor funciona muito bem o relacionamento interpessoal, as competências desejadas para aquele setor, e em outro setor já não funciona tão bem assim. E aí a gente consegue avaliar exatamente em que setores realmente é necessário um tipo de treinamento. Quem vai fazer esse treinamento? Quem vai participar do treinamento? Quais são os setores que vão ser beneficiados com esse treinamento? Então, eu preciso primeiro mapear a organização, o funcionamento da organização. E pensando sempre que o treinamento também tem um custo. E, geralmente, é a primeira coisa a ser cortada, que são as tarefas de treinamento, as primeiras coisas a serem cortadas diante de uma situação de crise na organização. Porque pensa-se que é algo supérfluo. Mas hoje sabe-se que o treinamento não é supérfluo, é algo fundamental para que as organizações possam atingir suas metas, possam alcançar a visão que elas almejam. Então, é importante que você possa conseguir fazer um bom levantamento das necessidades de treinamento, avaliar qual é o público-alvo que precisa de treinamento e aí sim fazer um cronograma de atividades, fazer um planejamento, que é a segunda etapa. O desenho, essa elaboração do programa de treinamento, é justamente você focar em fazer um planejamento de como esses treinamentos vão ser oferecidos. Vai ser um treinamento em job, ou seja, num próprio ambiente de trabalho, vai levar para um auditório, vai ser dentro da organização ou fora da organização. Nós vamos destrinchar isso ao longo das nossas aulas. A terceira etapa, então, é a ação, é implementar aquilo que foi desenhado, é a aplicação do programa de treinamento. E a quarta etapa, enquanto avaliação, é fundamental, porque não tem como você saber se um resultado foi positivo ou negativo no que diz respeito ao treinamento, porque o treinamento implica num tempo. É diferente de um processo seletivo, em que você consegue avaliar, comparar, escolher, dar uma nota. Aqui não, no treinamento você precisa efetivamente de um tempo de aplicação daquilo que foi apresentado para o colaborador. Então, por exemplo, se você está oferecendo um treinamento de relacionamento interpessoal, você vai precisar de pelo menos um tempo para avaliar se esse treinamento, ele teve realmente, se ele foi colocado em prática, se ele teve uma valia. Isso significa que daqui a 1 mês ou 2 meses você vai conseguir fazer uma avaliação novamente no setor para saber como era antes do treinamento e como é depois do treinamento. A avaliação, a única que a gente consegue fazer imediatamente após o treinamento, no mesmo dia, é se as pessoas conseguiram aprender algo daquilo que foi passado teoricamente. Mas na prática a gente não consegue fazer isso em termos de avaliação. E a gente também consegue avaliar o treinador, a gente consegue avaliar se aquele treinamento agradou as pessoas, coisas mais imediatas. Mas em termos de aplicabilidade prática do que foi colocado no treinamento, aí a gente precisa de um tempo maior. Mas a avaliação é fundamental, porque se não foi atingida a meta, a gente faz um novo desenho, uma nova implementação e uma nova avaliação até que as coisas funcionem como deveriam acontecer. Na realidade, essas 4 etapas do treinamento envolvem, então, o diagnóstico da situação, a decisão quanto à estratégia para a solução, implantação da ação e da avaliação
e o controle dos resultados das ações de treinamento. O treinamento não deve ser confundido com uma simples questão de realizar cursos ou proporcionar informação. Por quê? É claro que existem treinamentos técnicos em que é preciso passar algumas informações, mas mesmo um treinamento técnico, eu preciso saber se a pessoa assimilou aquela informação. Se a pessoa não é simplesmente passar uma informação, porque passar uma informação você passa por um memorando, um e-mail, né? Isso não é um treinamento. O treinamento implica em sair de uma situação A e chegar em uma situação B desejada, né? Então eu preciso implementar algo para suprir um gap. Ele vai mais longe, o treinamento, significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização através do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Então, para tanto, é desejável uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças. Quais são as finalidades do treinamento? Reciclagem e reforço em atividades e processos, desenvolvimento de pessoas, oportunidade real de mudança, motivação e melhoria de desempenho, inspiração e motivação de equipes, ação preventiva e corretiva, diferencial competitivo, investimento estratégico. E quais são os tipos de treinamento? Nós temos o treinamento de integração, o técnico operacional, o gerencial e o comportamental. Vamos ver cada um deles. O treinamento de integração é aquele que ocorre quando a empresa acolhe novos funcionários. Então, é quando há funcionários novos ingressando na organização. Então, o que é dado nesse treinamento? Quais são as informações que são passadas e o que ocorre? É uma ambientação à empresa, que a gente chama também de aculturação, porque muitas vezes a pessoa precisa deixar de lado aquela cultura da outra organização que ela trabalhava e fazer parte de uma nova cultura organizacional. Cada empresa tem uma cultura organizacional. Então, quando a gente chama de aculturação, é colocar aquele novo colaborador que está entrando na empresa imerso dentro dessa nova cultura que está sendo apresentada a ele. Então, a ambientação à empresa tem relação com local de trabalho, espaços de convivência, regras, horários, integração visando a socialização e ambientação do funcionário ou colaborador. É o treinamento técnico operacional, é um outro tipo de treinamento, é uma outra modalidade. A finalidade é a capacitação de certa habilidade específica que vai ser utilizada na tarefa a ser desempenhada. Qual o objetivo? O que visa? Alcançar metas estabelecidas, impulsionar a produtividade, ter um melhor aproveitamento e desenvolvimento das habilidades operacionais. Então, já é uma coisa muito mais focada e voltada para o cargo em que a pessoa está desempenhando. O treinamento gerencial é a preparação do colaborador para representar a empresa, estabelecer visões do futuro da mesma, alcançar o desempenho desejado. O foco é o enriquecimento da criatividade e de inovação para a resolução de problemas e também o desempenho produtivo. O treinamento comportamental visa estruturar a melhoria das relações humanas, comunicação, habilidades intra e interpessoais. É necessário o conhecimento nas ciências sociais e comportamento humano para que haja implementação do treinamento comportamental. Aqui eu deixo para você exercícios de treinamento. Você pode, isso quando você for oferecer treinamento, porque lembrando que o treinamento é o quê? Ele tem uma parte teórica, ou seja, que você pode fazer uma apresentação no PowerPoint, nós vamos oferecer modelos disso no nosso módulo 2. E aí você vai também intercalar com exercícios, com técnicas, práticas, que as pessoas possam refletir. A vivência é muito importante no treinamento, porque a partir da vivência é que a pessoa vai poder refletir, vai poder colocar algo novo na sua vida. Então aqui eu deixo um exercício que é escolher uma dificuldade a ser solucionada num determinado setor e solicitar às pessoas que façam brainstorm. Brainstorm é uma palavra que vem da publicidade e que significa tempestade cerebral. A tempestade cerebral, como funciona? As pessoas elas vão se reunir e vão, dentro do setor, né, ou dentro do treinamento, as pessoas vão se reunir e vão discutir
algum problema que esteja acontecendo dentro do setor, ou alguma outra finalidade que o treinamento se proponha. E cada integrante do grupo vai colocar no papel e vai oferecer o maior número de ideias possíveis que vier à sua mente, independente se aquilo parecer absurdo ou não. Simplesmente vai colocando as ideias no papel. A gente geralmente oferece uma cartolina com hidrocor, e aí depois faz uma construção de um painel com essa cartolina, e as pessoas vão apresentar isso para o restante do grupo. Quais são as soluções que foram encontradas? Uma outra técnica, um outro exercício, é distribuir uma folha, e para isso a gente não pode ter muitas pessoas na sala, a gente tem que ter um grupo mais coeso, né, menos gente, e cada um vai escrever uma frase sobre um tema, que vai ser definido anteriormente, vai dobrar a folha do papel um pedacinho, e vai passar para o lado, a outra pessoa vai escrever, vai dobrar o pedacinho do papel, o outro vai escrever, cada um escrevendo uma frase. E depois, ao final, a gente vai abrir o papel, eles vão ler quais são as frases, e eles vão se reunir para fazer um único texto que tenha coerência. Pode trocar a ordem, né? Pode decidir qual é a frase que vem primeiro, a frase que vem depois, se precisar trocar uma ou outra palavra, colocar algum verbo de ligação, e eles vão fazer um único texto. Geralmente a gente também utiliza isso para solução de problemas. E aí, isso se realmente houver um problema a ser solucionado dentro daquela equipe. Do contrário, pode ser justamente o tema do treinamento. A gente vai ver no nosso módulo 2, por exemplo, autoestima no trabalho, se você precisar falar sobre comunicação assertiva. Então, dependendo do tipo de treinamento, você pode utilizar também algumas dessas técnicas. E você encontra mais técnicas no nosso livro Jogos para Gestão de Pessoas, Maratona para o Desenvolvimento Organizacional, que está aí na sua tela agora, ok? Então, a gente vai ficando aqui com a nossa aula 1, módulo 1, e nós nos vemos na aula 2. Até lá!